de empresas, não é, muito grande, não é, que são as relações familiares, conflitos familiares, que precisam ser trabalhados. É possível resolver os problemas familiares, os conflitos familiares? Sim, porque, e por isso eu estou aqui, né? Porque nós conseguimos vencer os conflitos familiares, né? Ao longo do tempo, e hoje a Jato está com 72 anos de história, né? Tivemos momentos complexos, mas hoje estamos muito felizes, estamos estáveis, equilibrados, né? Com muito otimismo com relação ao futuro, né? Então, eu quero... E existe um ditado, né? É um ditado que existe em todos os lugares do mundo, mas no Brasil ela funciona assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Um ditado, né? E o ditado reflete mais ou menos a realidade, né? Pai rico, né? Pai começa do zero, forma, pai rico, depois os filhos vão continuar, filhos nobres e neto pobre. Assim tem sido o ciclo, né? Então começa construindo, né? Depois tenta levar e depois volta para a estaca zero, tem que recomeçar tudo outra vez. Isso é um desperdício muito grande. Isso é um mal terrível para a nossa economia. Você imagina toda vez que uma empresa é destruída, não é? Ou a empresa é vendida e tal, a gente desmonta todas as coisas, né? Então, eu quero começar a falar com vocês um pouquinho da nossa história, como é que nós conseguimos vencer. O meu pai foi um grande empreendedor. Ele trouxe a empresa por 30 anos, ele liderou a empresa, trouxe a empresa do nada para ser uma empresa já mais sólida, consolidada, né? E isso que aconteceu. E nós, da segunda geração, nós estamos há 40, já passamos, né? Nesse ano de 2019, fizemos a transição da segunda geração para a terceira, né? Mas a segunda geração esteve à frente dos negócios por 39 anos, quase 40 anos, né? E conseguimos fazer um grande avanço nesse período, né, que nós tivemos à frente, mas foi difícil, né? Foi muito difícil. Tem muitas histórias que eu quero compartilhar com vocês, né, sobre esse processo de transição, né? Então, nisso que eu vou começar a entrar agora, né? Toda a família, não é? Como Deus cria as pessoas assim de uma forma tão diferente, né? Tem pessoas que nasceram para empreender, outras pessoas nasceram para organizar, outras para inovar, outras para administrar, não é? Outras para liderar, outras para integrar, não é? E dentro desse panorama, eu estive à frente liderando a família praticamente nos últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos desses 40 anos, eu estive à frente liderando a empresa. E o meu papel foi um papel de integração, foi um processo de equilibrar emocionalmente a família. Então, no livro que foi escrito, né, que é Caminhos e Legados, eu apareço lá como o pacificador, né? Alguém que trouxe e trabalhou a questão de pacificação, de trazer paz, né? Então, e eu estive bem pensando sobre isso, né? O que é que eu fiz nesses 20 anos na empresa? Eu não fui um grande empreendedor, eu não fui um grande administrador, na realidade, eu não fui inventor, não fui um cara de mercado, não é? E aí sempre sobra um pouco a pergunta, porque, de certa forma, certas funções, elas não são muito notadas nem vistas, né? Mas, olhando hoje, o meu papel foi realmente o papel de pacificar e estruturar a empresa nesses últimos 20 anos. Então, eu vou contar para vocês um pouco da minha história, né? Essas histórias estão nesse livro Caminhos e Legados, mas uma das coisas importantes que eu aprendi que paz é essencial para a existência e continuidade das organizações, né? Existe um Salmos, né? Existe um Salmos que aplica muito bem e aplica muito bem para mim, não é? E diz assim, é Salmo 37, 37, diz assim: observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Acho que tem o lado da integridade, não é? Da retidão das pessoas, mas eu quero me atentar mais nesse outro lado. O homem de paz terá posteridade. Então, qual é a minha tradução? Se não tiver paz, não tem continuidade, não tem futuro.
não é? Posteridade, podemos relacionar hoje, né? Nós temos uma palavra muito na moda que hoje é sustentabilidade, né? Não só a questão sustentabilidade do meio ambiente, mas a sustentabilidade econômica, não é? E também a sustentabilidade da relação familiar. Não é? Então, o homem de paz terá posteridade, terá continuidade, não é? E, como consequência do ambiente de paz, a gente tem prosperidade. Se não tiver ambiente de paz, é muito complicado de a gente conseguir prosperidade, não é? Então, essa foi uma das bases que eu entendi que era importante, não é? E é bem interessante que eu aprendi de um senhor muito sábio, um cara muito humilde, mas muito sábio. Ele me ensinou uma coisa que eu guardei no meu coração a vida inteira. Ele dizia que o sucesso da vida de um homem precisa ser visto e avaliado sobre a ótica de 3 gerações. Não é? O fato de a gente conseguir sucesso na nossa vida, mas para a gente poder dizer que nós somos pessoas bem-sucedidas, nós temos que pensar que nós temos que fazer as coisas, os filhos têm que caminhar bem e os netos têm que chegar até os netos, né? Então, quando os netos conseguirem sucesso ou começarem a terem sucesso, eu acho que nós podemos dizer, ok, eu sou um homem bem-sucedido, né? Posso dizer que meu pai já fechou esse ciclo e nós agora começando o nosso ciclo, né? Para ver se conseguimos, né? Fazer com que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, na realidade, olhando sobre a ótica de 3 gerações. O Brasil é um país muito novo, especialmente aí, vocês estão no Mato Grosso, né? São todas pessoas começaram as coisas muito mais recentemente, não é? Então, mas eu acho que a gente tem que começar a trazer um olhar para a vida da gente que tem que ultrapassar a gente mesmo. Tem que pensar nos filhos e começar também a pensar nos netos. Como que nós podemos pensar que as coisas possam continuar e chegar? E uma das coisas que eu acho que é extremamente relevante, quando a gente está tratando de coisas de empresa familiar e tudo mais, é a intencionalidade. Se a gente não tem intencionalidade e ver que essas coisas vão chegar para gerações futuras, então a gente vai fazer pensando só na gente, não é? E quando chegar o tempo de pensar para frente, é tarde demais, muitas vezes. Não é? Não importa quantos anos você tem. Se tem 30, 40, 50, 60, não importa. Eu acho que nós temos que começar a fazer uma projeção, uma intencionalidade, pensar que família é muito bonito a gente ver as famílias, o sucesso da família atravessando gerações. Né? Então, eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que pensar que sucesso não é a gente. Sucesso tem que a gente, é o nosso filho, é o nosso neto. Tem que pensar em como chegar lá, né? E pensar, a intencionalidade significa, começa a pensar desse jeito, muda a forma de pensar. Nós somos muito imediatistas, né? E nós temos que pensar que a nossa vida não é só a nossa vida, mas é uma sequência, não é? Outra coisa que eu aprendi sobre a paz. Em certa ocasião, eu estava aqui no meu escritório e apareceu um colega que sempre ia bater papo comigo, né? A gente conversa muito. E um dia ele chegou, perguntou para mim, Jorge, você sabe o que significa Shalom? Eu falei, sim, eu sei o que significa Shalom, é paz. Mas aí ele perguntou, mas se você conhece a raiz da palavra Shalom, o que significa a raiz da palavra Shalom? E aí, então, ele me explicou, né? Ele estava estudando o hebraico, não é? E aí ele me explicou, a palavra Shalom é formada por 4 símbolos, né? A língua hebraica é muito de símbolos, né? E aí ele começou a falar de cada um dos símbolos, né? E quando a gente ajunta esses símbolos e começa a construir o sentido daquela palavra, né? Na sua raiz, é mais ou menos alguma coisa assim, parecida com isso. Shalom é destruir as obras do mal que provoca caos. Quando eu ouvi isso, eu fiquei muito surpreso. Destruir as obras do mal que provoca caos. Eu falei, normalmente o conceito que nós temos de paz vem muito do movimento hippie, né?
paz e amor, né? O cara fumava maconha, ficava lá, tá na dele, não é? Eu faço o que eu quero, né? Deixa eu viver do jeito que quero viver, não é? Nós temos muito esse conceito de coisa muito passiva, né? Deixa eu viver no meu mundo e eu me esquece, não é? Mas a palavra shalom, na origem dela, começa com um verbo forte, destruir. Né? Destruir é uma luta, gente. Não é? Destruir as obras do mal. Significa que a gente luta contra um ambiente onde há tendência pelo mal, não é? Que provoca caos. A obra do mal provoca caos. Então, o que eu entendi da paz, né? Que paz não é uma questão, não é simplesmente uma questão passiva, né? A paz acontece, a gente está feliz, tá bom, tá tudo bem, está em paz, né? Não está brigando, mas é muito mais do que isso, né? Então, destruir as obras do mal que provoca caos, eliminação de caos. Como é que a gente elimina caos, né? Na organização e tudo mais. Então, quando eu olhei isso, eu falei, gente, para a gente estabelecer um ambiente de paz, ela não é de graça, ela é intencional, ela precisa ser conquistado, ela precisa lutar para você alcançar isso. E hoje eu falo com tanta clareza para as pessoas e para os meus sobrinhos, principalmente, falo, gente, para a gente manter uma empresa familiar de pé, a gente precisa gastar muita energia. Muita energia de estabelecer a relação entre os parentes, não é? Muita energia para organizar as coisas, muita energia para a gente manter as coisas. Então, de certa forma, como é que a gente elimina caos? Né? O caos, qualquer coisa na vida da gente, vocês sabem disso. Não é? Qualquer coisa na vida da gente, se a gente deixa de colocar energia, se a gente deixa de investir naquilo, ela tem a tendência de desmoronar. Né? A lei da entropia, não é? Você tem uma casa, né? Você arruma a casa, coloca todas as coisas no lugar, né? Depois de um mês, se você deixou de investir, de arrumar, rearrumar, limpar, como está a casa depois de um mês, não é? Ela está um caos, né? Especialmente se a gente tiver filhos adolescentes, né? Aí sim, aí a coisa vai ficar mais caótica ainda, né? Mas, então, nós temos que trabalhar para a eliminação do caos. E aí, o que eu aprendi na minha vida? Porque eu estava tentando entender o que eu fiz na Jato, no Grupo Jato, durante 20 anos. Né? Me faltava, vamos dizer, alguma coisa para justificar que valeu a pena o meu trabalho, né? O meu empenho na empresa, né? Durante quase 20 anos. Bom, uma coisa é certa, né? Durante os 20 anos, a empresa cresceu, a empresa ficou muito estruturada, né, e ficou muito boa, né, financeiramente excelente, estruturalmente muito sólida, né, o relacionamento melhorou bastante. Hoje a gente vive um momento muito especial. Né? Então, de certa forma, durante esse período nós conseguimos avançar de uma forma fantástica. Não é? Então, o que aconteceu? Aconteceu que nós criamos um ambiente que foi de paz, e sendo um ambiente de paz, nós criamos um ambiente para os nossos gestores, aquele pessoal, gerentes e tudo, trabalhar tranquilo, né? E quando eles trabalham tranquilo, eles produzem, não é? As coisas, né? Então, eu vou entrar nesse tema. Poliana, você quer intervir um pouquinho no meio do caminho ou vou seguindo? Eu acredito que pode ir prosseguindo, sim. Só não queria que ninguém dormisse aí, não é, gente? Fico falando muito, né, no virtual, fica cansado, né? Espero que vocês estejam atentos aí. Ok. Então, olhando sobre esse ponto, falou, bom, como é que a gente constrói paz, né? E aí eu estava preparando um dia uma palestra, e aí eu comecei a organizar as ideias, né? Eu normalmente digo para a minha turma, falo, gente, enquanto eu não conseguir colocar numa folha de papel o raciocínio, né? Opa, eu sou do tipo do cara que fala assim, né? Se eu não conseguir colocar as minhas ideias numa folha de papel só,
né, e poder explicar através da folha de papel, eu não estou satisfeito. Eu preciso ter simplicidade para poder explicar. Então, aí eu consegui, na preparação dessa palestra, né, eu comecei a brincar um pouco com as coisas, tentando colocar no papel todas as coisas que havia acontecido. E, de repente, assim, uma forma, assim, de repente surgiu um clique que ficou extraordinário, né? Eu comecei a brincar com a palavra peace, né? Peace do inglês, né? Peace. E aí comecei a ver como é que encaixava, né? Nesse acróstico, como é que encaixava as coisas que nós havíamos realizado nesses últimos anos. E eu fiquei assim, foi uma coisa tão maravilhosa que consegui colocar numa folha de papel tudo que eu havia feito, tudo que nós fizemos. Aí eu havia feito porque eu fui o seu líder desse processo, né? Mas tudo a gente nunca fez sozinho, né? Mas a ideia de estabelecer, basicamente, colocar tudo aquilo que nós havíamos construído durante 20 anos aqui na empresa e que trazia a empresa hoje num ambiente de paz extraordinário, né? Então, eu vou começar com a palavra peace. Só que eu não vou começar pelo P, né? Eu vou começar pelo E, PIS-P-E, né? Eu vou começar pelo E, porque cronologicamente foi por aí que a gente começou, né? Equilíbrio, o E é o equilíbrio emocional e espiritual. Sabe, nós tivemos um momento na nossa empresa, um momento muito crítico. Um dia passamos a crise dos anos 80, a crise da hiperinflação, e chegou um momento que a gente que a gente estava em dúvida se a empresa não ia sobreviver ou não. O meu pai, que já tinha deixado a empresa, ele ficou muito incomodado, porque aquilo foi a criação dele, né? Ele ficou muito incomodado, com muito medo de que a empresa fosse quebrar, né? E nós vimos aquele momento de hiperinflação de 2.000%, 1.000%, né? Era uma coisa de louco, né? Vivemos 5, 6 anos com hiperinflação nas nossas costas, né? E como é que a gente ia sobreviver, não é? Nesse ambiente de hiperinflação? E aí um dia, então, meu pai, não é? Ele interviu, ele já estava fora, não é? Mas então ele chegou e marcou uma reunião de conselho que nós nunca tivemos antes, né? E ele queria fazer uma eleição. E quando ele marcou essa reunião, essa eleição, nós fomos lá, a gente não sabia o que era isso, né? E aí ele chegou e aí o meu irmão, o Giro, que era o presidente da empresa, e eu era o diretor industrial da empresa nessa época. Foi feita a eleição e quando aconteceu a eleição, o Giro, que era presidente, ele foi destituído, né, nessa eleição, e eu também fui destituído. Quando isso aconteceu, pelo fato de não ser uma coisa inesperada, isso trouxe isso baqueou a gente. Sabe que aquilo machucou a gente de tal forma, né? Tanto o meu irmão Giro quanto a mim, machucou, mas de uma forma tão profunda, tão profunda. E aí a gente tem que começar a falar de empresa familiar. Empresa familiar, a gente vai viver momentos assim, de dores profundas, né? Especialmente quando você é destituído, demitido pelo pai, com endosso dos irmãos, e sem ter conversa, não é? No ato, né? Simplesmente foi um ato, vamos dizer, daqueles de filme de samurai, né? Que o cara tá lá, o cara passa a espada assim, corta a cabeça do cara, né? Nós passamos por essa dor. Gente, isso doeu, mas doeu muito, porque para nós japoneses o trabalho é algo tão relevante que a nossa identidade parece cair no chão. O meu irmão, que havia dedicado tantos anos, né, doado por tantos anos, dedicando a empresa. Né? Eu era mais novo, era bem mais recente na empresa, mas também senti bastante. Essa dor de ser destituído pelo pai, pelos irmãos, sem conversa, sem preparação, não é? A razão talvez existia porque a gente vivia um momento de tentar sobreviver, era uma busca, não é?
Só vou fazer um parênteses aqui e dizer o seguinte, não é? Tudo isso foi tão doloroso, mas foi tão bom. Eu só queria dizer, foi muito bom para nós como sociedade depois. Mas naquele momento foi doloroso. E o pior de tudo, o que mais doeu a gente, foi saber que aquela reunião havia sido preparada, não é? Anteriormente. E a gente foi ligando as peças depois que nós fomos demitidos, a gente foi ligando as peças, né? A empregada do meu irmão um dia chegou para a esposa dele e disse: é verdade que o seu Giro vai sair da Jato? E aí a minha cunhada foi falar com o Giro: Giro, você está saindo da Jato? Eu falei, não, isso é coisa de rádio peão, né? Essas coisas que os funcionários falam, né? Que a rua fala, né? Fofoca e tal, né? Mas isso foi alguns dias antes dessa reunião. E aí a gente descobriu que muita gente da cidade já sabia disso aí. Muita gente na empresa já sabia que ia acontecer essa eleição e que o meu irmão iria ser destituído e eu seria destituído. Quando nós descobrimos isso, a nossa dor piorou um pouco mais, porque a gente sentiu, vamos dizer assim, puxada de tapete, não é? A gente foi traído, sentiu traído, não é? Por todo aquilo que foi armado. Então, isso trouxe uma desestabilização na nossa empresa tremenda. E nesse período, né, acontece isso na empresa, né, em toda empresa acontece isso. Existe um grupo que que é mais a favor, né, de um grupo, de um dos irmãos, outro que do outro irmão ficava. Então, havia uma divisão dentro da empresa, né, de gente que estava mais a favor de um grupo e outros mais favoráveis a outro grupo. Mas isso ficou tão ruim, né? Aquilo criou uma tensão tão grande e uma dor tão profunda, né? Especialmente para a gente. Eu digo assim que essa dor para a gente não é tão chorão, sabe? A gente é japonês meio que forte, né? Mas isso machucou muito a gente chorava, né? Então, toda vez que a gente lembrava desse fato, a gente chorava. E sabe quanto tempo durou essa dor para a gente começar a sentir mais curado dessa dor? Foi 2 anos de dor. 2 anos, né, que veio de dor e a família virou um caco, não é? Foi um momento que podia ter implodido a nossa empresa. A gente tinha outros negócios, era muito fácil de falar, você fica com essa empresa, eu fico com essa empresa e tal, não é? E feito isso, não é? Mas nós tomamos um caminho diferente que eu vou contar já para vocês, né? Então, primeiro, né, no meio do medo, liga isso bem, tá? Medo gera ações radicais. E ações radicais, não é, geram dores terríveis, machuca, não é? E como lidar com isso, né? Então, vou contar para vocês um pouquinho o que nós fizemos, né? O meu pai, a primeira coisa que aconteceu é que tanto o Giro, que era o presidente, como eu, nós tínhamos uma formação, nós somos cristãos, né? Somos bem ativos na igreja, e a gente conhecia muito o princípio do perdão. Né? Nós já tínhamos ensinado para tantos casais sobre perdão, né? Restaurando relacionamentos de casamento e tudo mais. Então, a gente tinha feito isso várias vezes, ajudado muitas pessoas. Então, esse princípio foi muito importante para nós, porque eu falei, olha, tá bom, eu sei, estamos machucados, estamos feridos, fomos injustiçados, quem sabe, né? Fomos traídos, né? Mas o que nós fizemos foi a gente perdoar. A gente perdoou. O que é perdoar, né? Perdoar é a gente não colocar as pessoas em dívida. Então, quando nós, tanto o Giro quanto eu, nós perdoamos rapidamente, porque a gente sabia que isso é um princípio espiritual. A ordem, né? Jesus deu essa ordem, você tem que perdoar, né? Aquele que te ofende, aqueles que têm feito mal, você deve perdoar, né? Então, nós perdoamos, né? E perdoamos o nosso pai, perdoamos os nossos irmãos por tudo aquilo que fizeram, né? Se sentimos traídos, nós perdoamos pela traição.
nós perdoamos por todo aquele circo armado, né, que foi, pelas dores que isso tudo causou, pela injustiça, nós perdoamos o nosso pai, o nosso irmão sobre esse momento, não é? Então, espiritualmente, nós conseguimos perdoar, e um detalhe importante do perdão, não é? Perdão é um ato muito racional, não é? O perdão não é um ato emocional. Não é? Porque eu falo que não é emocional, porque eu nunca encontrei uma única pessoa nesse mundo que acordasse de manhã, né, levantasse e desse aquela espreguiçada gostosa, dissesse, opa, hoje eu estou muito feliz, eu vou perdoar aquele cara que me passou a perna, eu vou perdoar aquele cara que me traiu, eu vou perdoar aquele cara que me fez mal. Eu nunca vou encontrar um cara que vai de manhã dar espreguiçada e dizer, olha, hoje eu estou feliz da vida porque eu vou perdoar um cara que me machucou. Não existe isso. O que existe é o lado racional da coisa. Não é? Você tem que pensar, falar, bom, você perdoar é uma decisão, é um ato de coragem, é um ato, não é, de restauração das coisas. Né? Então, perdoar é esse ato. Não é? Se a gente esperar, né, que alguém vá se arrepender, não é, e vai pagar a conta de alguma coisa que ele fez de mal para você, onde ele vai restituir, ele não vai restituir. Não tem coisas que não dá para restituir. Às vezes dinheiro dá, mas tem coisas que mexem com a nossa alma que não dá para restituir. Não é? Então, é muito importante que a gente saiba perdoar e zere, né? E coloque aquelas pessoas sem dívida. Então, quando a gente perdoa, a gente coloca as pessoas sem dívida, significa que ele não deve mais nada, ele não tem que pagar mais nada. Né? Se a gente fizer um exemplo de cheque, né? O cara deu um cheque sem fundo, né? Mesmo você rasga o cheque e fala, olha, ele não tem mais, eu não tenho mais cheque para cobrar dele. Morreu, o cheque acabou, né? Eu joguei no lixo. Então, a perdoar é basicamente falar, não tem nada. Agora, o problema é o seguinte, é que as dores têm o lado espiritual. Se você perdoa espiritualmente, é uma ação instantânea. Se você coloca diante de Deus, você perdoa, é uma ação instantânea. Deus te perdoou, acabou, morreu, está perdoado, né? Só que tem um detalhe, a alma da gente não acompanha no mesmo ritmo, né? O coração ferido está lá, e a gente sente as dores. Por isso que depois de ter perdoado, ainda por 2 anos, a gente chorava, lembrando daquele fato. Mas a gente não queria cobrar mais, né? Já estava perdoado, nós não estávamos atrás, né, de arrependimento, de que alguém fosse pagar por alguma coisa. Então, o que é que a gente tem que fazer? Né? Essa é uma instrução muito, muito importante, eu acho. Né? Se você realmente perdoou, de fato, né, genuinamente, então você perdoou uma vez só, você não precisa perdoar 10 vezes, uma vez é suficiente. Só que quando a dor vier, né, nós temos que ter uma conversinha com a nossa alma. Nós temos que bater um papo com a nossa alma. Como é que nós vamos dizer? Nós temos que falar, ô alma, você está dolorido, mas esse assunto já está liquidado. Portanto, você se acalma e fica quieto. Né? Você se aquiete. Né? E você dá uma ordem para a sua alma, fala, fica quieto que esse problema já foi resolvido. Né? E quando você faz isso, né, aí você consegue equilibrar, né, a sua vida. Por um momento, porque talvez no outro dia vai vir outra vez essa espetada, você vai lembrar. E você, todo aquele amargor, parece que vem, a amargura vem tudo outra vez. Né? Aí o que você tem que fazer? Se você realmente, genuinamente perdoou, espiritualmente falando, então você vai conversar outra vez com a sua alma. Outra vez, já está perdoado, ele não tem mais nada, ele não deve mais nada, fica quieto aí, não é? Quieto aí. E a gente vai fazendo isso toda vez que vem, porque o perdão já foi dado, não é? Já é definitivo. Só que a alma precisa de ser trabalhada durante o período, vai demorar muito tempo. Não é? Às vezes até hoje, né, quando eu lembro desse fato, ainda eu sinto emoção, mas eu não sinto nenhuma dor. Eu não sinto nenhuma amargura, não sinto nada. Mas as emoções às vezes ficam. Então é muito importante a gente saber lidar com isso, porque se a gente não lidar com isso, a gente não conserta a família de jeito nenhum.
né? Se a gente começa a querer voltar com isso, a família se desmorona. Um dia a gente cansa dessa relação e a gente rompe a relação. E aí acabou, né? Aí acabou a empresa, acabou o relacionamento, acabou o casamento e tudo mais, né? Então, eu acho que esse foi um ponto extremamente importante, não é? De a gente perdoar. E uma das coisas que nos ajudou naquela época, que meu pai, quando ele percebeu que a coisa estava pegando fogo, né? Ele percebeu que a relação dos filhos virou um caos, né? Ele percebeu isso. Meu pai era muito inteligente, ele conseguia perceber isso, né? Então ele convidou um amigo lá do Japão. Ele não sabia a quem recorrer, né? E aí ele achou que um amigo dele do Japão pudesse ajudar. Ele trouxe esse amigo, o professor Kodima. Ele veio e o professor Kodima fez algumas coisas que eu falo, acho não, esse homem foi um enviado de Deus aqui para nós. Primeira coisa que ele fez, não é? Ele conversar com a gente, falou: olha, eu estive pesquisando para falar com vocês, eu não sabia o que falar com vocês, mas eu fiquei pesquisando e encontrei um texto que eu queria compartilhar com vocês, né? Estavam 5 irmãos, o meu pai e o professor Kodima, e aí ele falou: olha, o texto é esse aqui, né? O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, o amor jamais acaba. Era um texto da Bíblia, né? Agora foi muito interessante, né? Que essa pessoa não era um cristão, né? Era, não sei o que ele era, né? Mas não era um cristão. E, no entanto, ele encontrou na Bíblia a palavra certa. Ele disse: olha, deixa eu falar sobre amor. O amor é paciente, porque o grande problema para a gente é que o amor a gente entende como emoção, outra vez, né? E a gente entende que o amor é uma questão de emoção, não é? Aquele friozinho na barriga quando a gente encontrou a namorada pela primeira vez, né? Essas sensações assim, não é? A gente acha que é amor. Aí depois, com o tempo, né? A gente casa, tal, né? Esse tipo de friozinho na barriga não vem mais. Às vezes vem, né? Mas mais raramente vem, não é? Então, o amor acabou? Absolutamente não, né? O amor está lá presente. O amor cresceu, o amor amadureceu. E qual que é o amor amadurecido? Né? O amor que é paciente. Se você tem, não é, alguma pessoa que vive cutucando você, vive fazendo mal para você, vive te irritando, não é? Se você ama essa pessoa, e dentro da família nós temos pessoas assim, se você tiver paciência, é a sua demonstração de amor, é o amor sendo acompanhado, né? Não arde ciúme, não fica enciumado, né, com ele, e tem o amor, tudo suporta. De repente tem momentos dificílimos da vida, a gente suporta, né, aguenta, né, não rompe, não é? Amor é saber suportar, o amor é saber esperar. E sabe, o amor é muito importante. Sabe, nós estamos trabalhando na Jata agora, e nós estamos trabalhando da filosofia da nossa família. E uma das coisas que apareceu, né? Isso eu estou falando de primeira mão, ninguém sabe disso, viu? Só isso é uma coisa muito interna, eu vou compartilhar com vocês, né? Mas o fundamento da nossa família, nós encontramos o fundamento da nossa família, se nós queremos ir para o futuro, né? De uma forma consistente e sustentável, não é? Apareceu como fundamento, o nosso maior fundamento, o amor. É interessante, né? Falar amor na empresa é alguma coisa que é praticada. Eu falo, olha, eu acho que o amor vai ser o fator diferencial das empresas do futuro. Se no futuro a empresa for só uma empresa que tem foco só no negócio, só no dinheiro, só nisso, só na conquista do market share, e não entender que existem outros componentes dentro da organização, essas empresas, no meu ponto de vista, não terão futuro. Eu acho que as empresas que vão prevalecer no futuro são empresas que trouxeram para dentro dela amor. Melhora as relações dentro, melhora as relações fora, melhora as relações com a sociedade, não é? Melhora a relação com o ser humano e com você mesmo. Não é? Então é muito, muito importante. Então, o amor, e tem um detalhe do amor que eu queria dizer para vocês. A gente acha, e a gente tem, muitas vezes a gente chega a esse ponto, de que amor
é um negócio que acaba. E a Bíblia diz o seguinte: o amor jamais acaba. Termina esse texto do amor, o amor jamais acaba. Então, por pior situação que a gente esteja vivenciando, por mais duro que por mais estressante que tenha sido, guarde isso no seu coração. Amor jamais acaba. Ela está dentro de você. Talvez vai levar um tempo para você recompor as coisas, mas ela não desaparece de dentro de você. Ela vai acompanhar você o resto da vida. Não sou eu que estou dizendo isso, né? É a Bíblia que está dizendo isso. Então, muitas vezes nas relações a gente acaba achando que o amor acabou, agora tal. Não, eu acho que o amor não acabou. Não é? O amor está lá, só que precisa ser trabalhado, né? Então, esse é um ponto. Estou falando de coisas que talvez vocês nunca vão ouvir falar, né? Em ambientes, né? Em certos ambientes. Eu estou falando de uma coisa que os outros não falam, não é certo? Não é? E que tem um valor imensurável, é uma coisa que tem um valor tremendo para as organizações, né? Hoje a gente entende na nossa empresa a relevância dessas coisas. Um outro ponto que foi importante, que esse mesmo japonês, o professor Kojima, trouxe, né? E que existe essa fotografia no livro Caminhos e Legados, é uma fotografia assim, para nós muito, muito importante. Ele falou: olha, vocês são irmãos, né? Que tal vocês fazerem um pacto de unidade? Falou: olha, eu sei, está doendo, está difícil, mas vamos continuar juntos, vamos fazer um pacto, né? Vamos selar um pacto entre vocês e que vocês vão ficar juntos. E ele nos conduziu a isso, não é? E nós topamos fazer isso. Agora, eu só queria dizer para vocês que quando nós fizemos o pacto de unidade, e na fotografia, né? Quem tem o livro vai ver na fotografia, está todo mundo sorrindo. Está todo mundo sorrindo porque japonês é assim mesmo. Se você vê japonês em velório, você vai ver que o japonês vai te cumprimentar com um sorriso. Interessante, né? O japonês sorri, né? É mesmo no momento de muitas dores. E olha, eu queria dizer o seguinte: essa fotografia aparece a gente sorrindo, mas com o coração muito machucado, profundamente machucado. Não é? Então, havia sangramento interno, né? Interior, emocional, não é? Mas a gente estava sorrindo. Mas esse pacto de unidade ele foi muito importante. Sabe por que ela foi importante? Porque a gente passou outros momentos de muita dor que a gente tinha vontade de chutar o pau da barraca e ir embora, né? Eu passei isso, todo mundo passou, mas pelo fato de a gente, nós fizemos um pacto, não dá, vamos aguentar, ficar firme aí, né? Teve momentos que nós dissemos assim, né? Que às vezes a tensão e a dor era tão grande que alguém estava na reunião, às vezes queria sair da reunião, e aí nós chegamos um dia e falou: gente, por mais que você está dolorido, você pode chorar, você pode fazer, mas não sai da sala. Porque se você sair da sala, a gente perde o relacionamento. Fica aí, vamos chorar junto, vamos ficar quieto, fica aí, mas não sai, não é? É importante. Então, a relação é essa. Não vai embora, fica aí. Vamos lá, deixa as coisas esfriar um pouquinho, vamos conversar, vamos estabelecer, não é? E assim, então, foi muito importante, porque se a gente não tem essa relação forte, a gente desmorona. E deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acredito no futuro do Brasil, no futuro das instituições, no futuro das famílias. Não conseguimos construir nenhuma instituição forte com relacionamentos fracos. Nós precisamos de relacionamentos fortes. A prova de crise, a prova de dor, a prova de tudo. Se nós sonhamos em ter uma família forte, nós temos que ter relacionamentos fortes, que vai sobreviver às pancadas da vida. Não é? Dentro da empresa é a mesma coisa. O nosso país é a mesma coisa. Nós temos que ter um pacto de unidade pelo nosso país, nós temos que fortalecer as relações. Né? Hoje nós vemos um país com relações, todas elas arrebentadas, né? Mas nós temos que começar a mudar, e tem que começar da gente mesmo. Né? Temos que criar relacionamento forte. Se não tiver relacionamento forte, não tem país forte, não tem família forte, não tem empresa forte, não tem igreja forte, não tem nada forte. Não é? Nós precisamos, relacionamento é o fundamento importantíssimo para a gente caminhar para o futuro. Né?
Peraí. Eu vou desligar o microfone e vou falar mais alto, porque daí não vai dar microfonia para quem está ouvindo. Oi? Posso falar? O microfone? Aqui. Quando o Sr. Jorge falou sobre essa questão do pacto, o que é mais difícil é conseguir fazer essa coesão familiar. Eu acho que o ponto de empresas que estão pensando em governança, o mais difícil é conseguir conciliar esse ponto de encontrar essa coesão. E, seu Jorge, eu não sei se os seus 5 irmãos partilham da mesma fé que você, mas e quando uma empresa não tem membros que fazem essa visão que você tem, né? Qual o conselho? E como que nasceu a Universidade da Família? Porque você buscou esse aconselhamento para que você conseguisse encontrar ferramentas para orientar a sua família. Então, assim, como que, porque acho que o maior desafio, a gente fez uma pesquisa, o Gustavo vai apresentar daqui a pouco, a gente fez uma pesquisa com os participantes aqui e todos eles, 42%, nem tem nenhum tipo estruturado de governança. E os que têm, a coesão familiar é 4%, de 70 pessoas que preencheram o teste. Então, como é que você fala sobre essa questão do pacto? Quando você diz do pacto de vocês, como é que vocês conseguiram chegar nesse acordo? Acho que você comentou com a gente que teve um irmão que começou a quebrar o pacto e vocês pegaram o pacto, colocaram na mesa e ali acabou encerrando a discussão. Então, falar um pouco sobre essa questão, né, que eu acho que as empresas têm muita dificuldade, cada irmão tem um interesse. Então, como que vocês conseguiram, né? Até o Carlos França, da MS Equipamentos, da New Holland, eu vou aproveitar o gancho, porque eu acho que é muito, muito pertinente a sua pergunta. Ele fala isso, quando o Exato iniciou o processo sucessório, qual foi a primeira barreira encontrada? E eu acredito que seja os relacionamentos, como você está dizendo. Então, como fazer quando a família não tem, vamos resumir a pergunta, quando a família tem as mesmas crenças e quando, como vocês conseguiram chegar nesse acordo? Acho que é importante dizer que a história do pacto foi uma história nossa, né? A vontade de a gente continuar juntos e fazer juntos como empresa familiar. Eu acho que as relações de empresa, elas não necessariamente precisam ser um pacto dessa natureza. Existem sociedades, né? E sociedades têm interesse. Mas, de qualquer forma, é muito importante, mesmo que seja uma sociedade, não é? Que tenham, as relações sejam fortes, né? E aí eu vou entrar no tópico do A, que é o acordo, né? Eu acho que isso é importante tratar, que uma das coisas que nós fizemos para estabelecer a base da nossa continuidade foi fazer o acordo chamado acordo, outros chamam de protocolo, né? É a constituição da família. Então, a constituição da sociedade. Então, foi um tempo que nós gastamos, foi um tempo muito longo para a gente estabelecer, se nós estamos juntos, nós temos que criar bases, por que nós somos juntos e para ser juntos nós temos uma constituição. Então, é muito importante o acordo, né? E não é uma questão muito de legal só, né? Eu acho que é uma questão de coração, é um relacionamento, um acordo, mais de relacionamento, um acordo muito mais moral do que, às vezes, legal, né? O legal a gente depois vai discutir na justiça e tudo mais, mas o moral é a minha palavra dada e ponto final, né? Nós conversamos. Então, para nós, a fase seguinte, depois de termos passado essa questão das relações, nós fomos para o acordo. E o acordo foi, gastamos um ano discutindo temas, e porque a tensão estava muito, muito grande entre nós, demorou mais de um ano para a gente poder escrever tópico a tópico, com o que nós concordamos, como negócio, como é que vai ser a questão de estrutura, como é que vai ser benefícios, eu posso ter carro, não posso ter carro, que benefício eu vou ter, quanto eu vou ganhar, como é que vai ser a questão de indicação, né, do presidente, do gerente geral, coisas assim.
Então, é importante que a gente coloque no papel as coisas importantes, daquelas que a gente sabe que, se a gente não definir com clareza, pode ser problemático. A minha experiência é o seguinte, não é? A gente acha que todo mundo pensa igual a gente, mas quando a gente começa a discutir, você vai perceber que a gente não pensa igual. Então, como que nós podemos alinhar para a gente concordar que a gente decide as coisas baseado nesses princípios? O acordo moral, ele é muito bom, porque toda vez que nós tivemos discussões, depois que nós escrevemos o acordo, toda vez que a gente foi discutir, e dava um conflito, a gente recorria ao acordo de acionistas e dizia: o que o acordo de acionista diz? Ah, diz isso, pronto. O assunto, a gente fechava imediatamente o conflito ali, porque a gente tinha um acordo, né? Portanto, vamos dizer, eu estou contando a nossa história, mas alguma coisa vai servir para vocês e outra não. Mas eu acho que o acordo é a base de qualquer sociedade, né? Familiar ou não familiar, e a gente estabelecer isso e conversar. Uma vez conversado, o acordo está lá, é um acordo moral, né? E ponto final. Uma das coisas que nós temos no acordo, só para explicar para vocês, né? São várias coisas, né? Se alguém quiser sair da sociedade, pode, tem regra. Como é que sai, né? E nós estabelecemos também o valor de quanto vale a nossa ação, ou a nossa cota, né? Nós determinamos todos os anos, nós definimos o valor de quanto vale as ações da empresa. Por que isso? Porque nós aprendemos que quando a gente vai, se eventualmente alguém quer vender uma parcela porque tem que fazer alguma coisa, não é? Ou quer sair da sociedade, não é? Então a gente precisa ter a definição do valor das cotas ou o valor das ações pré-definido. Porque se você for discutir o quanto vale as ações, não é? Ou o patrimônio que você tem, quando já começou no processo de negociação, aí a coisa vai ficar complicada, porque cada um vai achar que vale mais, vale menos, né? Pago mais, pago menos, é uma confusão danada. Então, na nossa empresa, nós temos esse acordo. Todo ano a gente fecha quanto que vale o valor de cada ação da Jato hoje. E a gente tem lá. E se eventualmente alguém quiser vender uma parcela para criar alguma liquidez, alguma coisa, a gente sabe exatamente quanto tempo eu gastei, né? No passado tivemos alguns movimentos societários, né? Quanto tempo eu gastei para discutir o valor da ação? 1 minuto. Né? O valor é isso? Pronto. Você quer vender quanto? Quer vender 1.000? Tá bom, 1.000 vezes isso, é isso que você tem para receber. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Fechado. Né? Então, a gente, são essas coisas que a gente consegue trabalhar e prevenir. Então, o acordo é muito, muito importante, não é? A sociedade precisa ser bem definida, todos esses tópicos precisam ser trabalhados, né? Eu perdi uma parte da sua consideração, Poliana. Eu estou falando do acordo, né? Da questão do acordo. Você falou sobre a questão da questão da universidade da família, né? Ok. Então, aí a pergunta que eu faço, que essas questões de família, não é? Ela, vamos dizer, a gente quando pensa na empresa, a gente tem um olhar empresa, tal, né? Mas quando você mistura empresa com família, aí você complicou um pouco, né? E quando você mistura isso com a gestão, aí você complicou um pouco mais. Então, dentro das empresas familiares, né, a gente tem que saber que existem 3 distintos papéis dentro da empresa. O da gestão, né, aqueles que tocam o negócio, né, que gerenciam o negócio, né, que puxa, que administra, eles são gestores, né, que trabalham na empresa. Existe uma parte da família, não é, que não trabalha na empresa, que são membros da família. São herdeiros, às vezes, não é? E dentro da nossa lei brasileira, né, se falece o titular, por direito serão divididos a herança, né? Então, tem que entender que a família, apesar de que a gente não olhe a família, não é? A família faz parte do esquema, porque
até como herdeiro, não é? No falecimento, de repente alguém que estava fora, de repente tem ações dentro da empresa, né? Parte da herança dentro da empresa, um patrimônio, né? Existe. Então, precisa ser pensado de que, e dentro da maior parte das pessoas, pensa o seguinte: quem trabalha na empresa realmente merece ter ações da empresa. Quem não trabalha não merece nada, né? Ou algumas famílias têm esse lado um pouco mais do masculino, né? Não, o homem tem direito a trabalhar na empresa e ser dono da empresa, não é? E as mulheres não, né? Existem essas coisas ainda, mas dentro da empresa familiar, uma linha muito importante que tem que ser colocada, que existe a linha da propriedade e tem a linha da gestão. Na gestão, as pessoas que estão dentro da empresa, que têm funções executivas dentro da empresa, essas pessoas merecem ser remunerados, né, com salário. Que salário é esse? Bom, seria muito bom que o padrão do salário fosse mais ou menos equivalente ao padrão do salário daquela função no mercado, né? É um gerente, né? Você ganha 10 mil, então, ok, o salário da pessoa é 10 mil, se é 20 mil, é 20 mil, né? Tanto faz. Mas temos que calibrar que as pessoas da família que trabalham na empresa merecem ganhar a remuneração baseada na competência que ele tem, na experiência que ele tem. E os membros da família? O que eles têm direito a receber? Não é? Os membros da família que não estão trabalhando na empresa, a remuneração deles deve ser considerada na distribuição de lucros. Eu sei que muitas empresas não fazem isso porque querem investir, investir, investir. Mas quando a família vai num crescente, é muito salutar, né, que os membros da família recebam, né, se eles são herdeiros ou são acionistas, né, é como se tivesse uma quantidade, um patrimônio, né, e que esse patrimônio tem que render alguma coisa para essas pessoas. Então, a distribuição de lucro, na realidade, ela é muito importante para trazer uma remuneração para os membros da família que não estão trabalhando na empresa. Para aqueles que cresceram sempre pensando que trabalhou e é dono, agora, olhando do ponto de vista de família, mesmo as pessoas que não estão trabalhando, né, e nem que têm a competência, estão fora do âmbito da família, se são acionistas, devem ser remunerados. Temos que criar, né? Nós na Jafra não fazíamos isso no passado, a gente ganhava a mesada do pai, né? Mas aí chega um momento da nossa geração que os nossos filhos estavam indo para a faculdade e tudo, e como é que nós vamos sustentar o filho na faculdade, morando em São Paulo, morando no exterior, não é? Então aí nós realmente fizemos uma mudança e passamos a distribuir lucros, uma parte, né? Não pode ser muito, porque senão aí a gente tira energia do crescimento da empresa, mas não pode ser tão pouco a ponto das pessoas ficarem mendigando, né? E não terem como mandar o filho para a faculdade ou ter uma vida, um padrão, pelo menos mínimo, satisfatório, né? Então, essa divisão, quem está fora da empresa, né, merecem, né, trabalhar, merecem receber, né, uma remuneração por serem herdeiros ou acionistas. E quem está na empresa ganha como gestor. Então, o gestor vai ganhar duas vezes, na realidade, né? Porque ele vai ganhar como gestor e vai também ganhar como acionista ou herdeiro, não é certo? Só que as pessoas que não estão na operação podem ter outras atividades, né? Tem algumas que são médicos, na nossa família nós temos minhas sobrinhas que são médicos, né? Tem outros que trabalham em outra empresa e eles têm a remuneração deles, né? Tem outros que não trabalham em lugar nenhum, né? São donas de casa, tá tudo bem também, né? Mas ganham a sua remuneração relacionada com o patrimônio. Esse é um ponto para pensar, viu, gente? De organizar, de a gente ir gradativamente caminhando com essas ideias, né? Bom, Poliana. Só um pouquinho. Sim, pode falar. Seu Jorge, em relação a essa parte que o senhor falou, que teve uma época muito difícil em família, né, que vocês tiveram muita dor em família. Como é que foi o processo de sair disso? O que vocês, dentro dessas três áreas aí que o senhor falou, da governança, né, que é a parte de
gestão, da parte de patrimônio, a parte familiar. Qual foi a sequência? O que vocês trataram primeiro? Qual foi o foco inicial e como é que isso foi se desenvolvendo? Se você conseguir falar para a gente uma cronologia por cima. Eu vou... Está ouvindo? Está ouvindo agora, seu Jorge? Estou ouvindo, tá? Eu já entendi o que você disse, tá bom. Eu já entendi, eu vou dar sequência então, tá? Então, eu disse para vocês que a questão básica para nós, nesse período, foi eliminar caos, né? Eliminar caos dentro da organização. Então, primeiro foi estabelecer os relacionamentos. Através do perdão, através do amor, né? Nós restabelecemos a relação. Demorou um tempo, porque as feridas emocionais demoram um tempo, mas nós conseguimos, né? Hoje estamos mais unidos do que nunca tivemos, né? A família está muito bem hoje, né? O acordo foi fundamental para estabelecer a base, né? Porque a gente, quando a gente não tem um acordo estabelecido, vamos dizer assim, né? A gente fica confuso. Então é importante ter a Constituição. Aí, um outro ponto que foi muito importante foi a respeito do core values, né? Core values vem do inglês, né? Mas falamos dos valores fundamentais. Quais são os valores fundamentais que fizeram da companhia uma empresa bem-sucedida, né? E nós tínhamos que saber isso aí, porque os valores fundamentais estabelecem limites para a gente, não é? Os valores estabelecem vamos dizer, uma pista, vamos dizer, onde você caminha. Então, quando você estabelece os valores fundamentais, significa que você não vai sair dessa pista. Você tem uma limitação, mas ela é importante que você siga, né? Então, nós escrevemos os nossos valores fundamentais. Um dia, talvez, eu pudesse compartilhar quais são os nossos valores fundamentais, né? E o que o valor fundamental explica para a gente? Por que essa empresa conseguiu sucesso até agora? Essa era a ideia de responder os valores, né? Então, temos temas relacionados com o sucesso da empresa na área de caráter, né? Caráter é importante. Se a gente tiver mau caráter na empresa, é complicado, né? O comprometimento, né? Como que nós nos engajamos nas coisas, e a competência. A competência é fundamental, né? Competência de gestão, competência técnica, né? É muito importante. Então, o core values é muito importante. E a outra coisa que foi muito importante para nós é o planejamento estratégico. Eu estava dizendo, como é que se elimina caos? Você tem um planejamento estratégico, e o nosso planejamento estratégico é construído com o engajamento de muita gente, dos acionistas, do conselho, dos diretores, dos gerentes, né? Nosso processo de planejamento estratégico, a gente envolve 200 pessoas ou mais hoje na empresa, envolve muita gente. Então, quando a gente começa a trabalhar o nosso planejamento estratégico, né, a gente tem muita clareza do propósito. Cada negócio nosso tem uma clareza do propósito. Essa empresa é dedicada ao quê? Qual que é a missão dessa empresa? Qual é o propósito dessa empresa? Isso elimina caos, tá? Se você sabe, né, para que você existe como organização, você elimina caos. Se você é muito aberto, aí você pode fazer qualquer coisa e, de repente, dá confusão. Então, tem que ter clareza nos negócios, que negócio que você está envolvido, a missão desse negócio. E a outra coisa fantástica, né, dentro disso é a visão de longo prazo. A gente nunca tinha feito visão de longo prazo, porque inflação e tudo mais. Mas quando nós conseguimos projetar visão de longo prazo, com uma visão de 10 anos, nossa visão de longo prazo é a visão de 10 anos. Quando você sabe para onde você quer ir, olhando com a visão de 10 anos, você alinha todo mundo dentro da organização. Os acionistas sabem para onde a gente quer ir, os diretores sabem, né? Os conselheiros sabem, o gerente sabe para onde a gente quer, um ponto comum. É um ponto muito distante, mas todo mundo começa a se alinhar. É muito impressionante, eu fiquei muito impressionado quando nós fizemos a primeira visão de longo prazo, como as coisas se alinharam rapidamente dentro da organização. É uma declaração que nós fizemos construindo junto, mas aí depois a gente mostra, para lá que nós queremos ir, então a gente elimina caos, porque a gente já não está mais indo para onde a gente quer ir, a gente sabe para onde a gente quer chegar, né? E nós sabemos quem somos e para onde vamos chegar. E por fim, né, como é que nós eliminamos caos também? É a criação da estrutura de governo, é a governança, porque dentro de uma empresa familiar,
O que acontece dentro da empresa familiar? Né? Isso era muito comum. As decisões são tomadas assim, meio que alguém que toma uma decisão, ou a conversa de dois sócios tomando café, ou tal, né? E não tem nenhuma estrutura, né? de discutir. Então, aquelas pessoas que não participaram ficam chateadas, né? E com razão, né? Então, a estrutura de governança é saber onde existe conselho, né? Então, na nossa empresa, nós temos conselho de administração. No conselho de administração, nós tratamos as coisas do negócio. Né? Nós temos o conselho da holding. No conselho da holding, nós tratamos os problemas societários e familiares. Né? Então, nós organizamos, basicamente, a empresa toda na estruturação, de forma que a gente sabe remeter para onde mandar o endereço que a gente tem para discutir determinados problemas. Quando uma empresa não tem isso, a gente embola tudo. Não é? E o grande problema de empresa familiar é quando não tem as estruturas, é que o problema da família vai para dentro da empresa. E isso desestabiliza os gestores da empresa de uma forma terrível. Né? Então, por mais que a gente ache que as pessoas não estão sendo influenciadas pelas crises da família, da sociedade, eu garanto para vocês, né, que os problemas da sociedade, ela explode dentro da empresa. As pessoas capturam isso e sofrem com isso e são afetadas por isso. Então, nós temos que saber tratar as coisas no seu devido lugar. Então, aí, como é que a gente, então, estabeleceu paz na nossa empresa? Primeiro, tendo o P, né? O propósito, tem uma propósito e uma visão a longo prazo, é o planejamento estratégico, claro, né? Tem que fazer, porque determina o que nós queremos fazer. O E, do equilíbrio emocional e espiritual, né? Aquilo que eu gastei bastante tempo para falar, porque essa temática que pouco aparece, né? Nas questões de empresa. O acordo sócio-familiar é estabelecer a constituição. O C é o core values, é o tratado, a questão do caráter, do comprometimento e da competência da organização. Muito importante saber, não é? Os core values e depois ter a estrutura de governança montada, né, organizada e tudo mais, ter conselhos e bem organizados e tudo mais. Então, assim a gente consegue trazer o ambiente de paz dentro da organização, né? Eu faço uma pequena pausa para mais conversas aí, mais perguntas. Primeiro, eu queria deixar aberto, né, as perguntas. Já começaram a chegar perguntas aqui do pessoal do online, do chat. O pessoal também que está presente, a Poliana vai passar, né, uma folha. Você já tem as folhas, né? Quem quiser fazer pergunta para o seu Jorge, é só levantar a mão que a gente pega aí na mesa. Em relação ao que o senhor falou agora, extremamente... É um alívio, né? Porque a gente ouve muito agora dentro das empresas, as empresas até questionando a situação de fazer planejamento estratégico e fazer planejamento estratégico de longo prazo. Parece que longo prazo virou um palavrão das empresas, né? A gente até entende por conta da situação de Covid, essas coisas todas, né? Que o mundo anda meio VUCA, mas o seu depoimento falando que um planejamento estratégico de longo prazo alinha imensamente a empresa, chega até a ser um alívio para mim, que eu penso muito parecido com o senhor e a gente parece que a gente está na contramão, tem hora, né? Em relação à pergunta que chegou aqui da Adélia, da JMF Agro, ela está perguntando quanto à remuneração dos membros herdeiros, qual é o percentual que vocês distribuem? Né? Aqui, provavelmente aqui deve ser em relação à distribuição de renda, né? Não é em relação ao prolabore da pessoa que trabalha ali. Existe alguma regra de distribuição de rendimentos na empresa? Esse é assunto bastante discutido aqui, não é? Em termos de quanto que seria o percentual do lucro, né, que a gente distribuiria, né? O mercado é bem variável, né? Mas tem gente que distribui bastante, tem gente que distribui pouco, e aí tem que se calibrar. Parece que o mercado, numa pesquisa que nós fizemos, dividendos, na realidade, em média, ou no mínimo, pelo menos acho das empresas mais listadas, são de 25% do lucro. Né? Então, é uma referência só, tá, gente? Pode ser 5, pode ser 10, né? Pode ser
30, não importa, mas tem que sempre pensar que a empresa cresce com o dinheiro reinvestido, né? Então, se tira muito dinheiro, a empresa não cresce, não é? Agora, se não tira nada e a família sofre, cria uma tensão desnecessária, né? Então, acho que tem aqui equilíbrio, né? Eu acho que o ponto de referência eu colocaria aí 25%, distribuído aos acionistas, né? No nosso caso, nós somos holdings, né? E então a distribuição é feita nas holdings, e da holdings é feita para os acionistas, tá? Mas os valores dependem, porque cada negócio é um negócio, né? E cada cultura é uma cultura. Mas eu acho que pensa que, realmente, se a gente está pensando na sustentação dos negócios familiares, é importante que a gente tenha uma parcela dos lucros distribuídos aos acionistas a cada período, né? Pergunta? Deixa eu só puxar aqui a próxima pergunta. Alguém tem pergunta aqui? Querem fazer alguma pergunta? Pode fazer, senhor. Tá. Seu Jorge, em relação, né, à parte patrimonial, como é que foi esse acordo? O senhor falou bastante da questão, primeiramente, vocês focaram na coesão familiar, e eu concordo plenamente, é muito difícil sentar para discutir coisas, né, como patrimônio antes de haver essa coesão. Vocês também investiram muito forte, aí, pelo que o senhor falou, em gestão, para ter uma gestão que tivesse clareza dos números, que conseguisse realmente fidelidade no que vocês estavam discutindo, né? Mas aí, a hora que entrou na parte que a gente fala que às vezes é bem complicado. É complicado se não foi feito a coesão, como o senhor falou no começo, aquele pacto, né? Mas como é que vocês fizeram? Isso aí foi com ajuda de fora? Vocês fizeram um acordo dentro? Como é que funcionou isso aí dentro da Jacto? Boa pergunta, muito obrigado pela pergunta, não é? Eu vou contar uma história que aconteceu com a gente depois daquele pacto de unidade que nós fizemos, né? Então, nós decidimos trabalhar junto. Então, os 5 irmãos decidiram que ia trabalhar junto. E aí nós fomos para um hotel, a gente planejou ficar uma semana no hotel, levamos todos os documentos e tal, saímos de Pompeia para ter mais tranquilidade, né? E fomos para esse hotel num domingo, e na segunda-feira, então, a gente ia iniciar o trabalho lá na sala lá do hotel, e aí estávamos lá, ainda não tinha nem começado a reunião, um irmão fez um comentário, né? E as coisas, quando você está com a sensibilidade à flor da pele, as pessoas sentem assim, de uma forma muito intensa, né? Alguém um irmão fez um comentário que atingiu o outro irmão ficou tão bravo, tão chateado, saiu da sala bravo, né? E de repente voltou para a sala e disse assim: eu não sou moleque não, saiu outra vez da sala, não é? E foi lá, pegou o carro dele, foi embora, e a reunião que estava marcada para durar uma semana durou 5, 10 minutos, né? Aí nós ficamos os 4 olhando uma para a cara do outro, falei, e agora? O que nós vamos fazer? Bom, nós viemos aqui para trabalhar junto, né? Se for embora, vamos embora nós também, né? Então, nós fomos todos embora, né? Foi a primeira reunião frustrante que nós fomos e tentando resolver os problemas. Então, aqui tem um conselho, né? E aí, depois, voltando para cá, falou, bom, agora tem que encontrar um jeito, né? Então, nós resolvemos procurar uma consultoria para nos ajudar, e foi quando nós encontramos uma boa consultoria e começamos a trabalhar o acordo. O que eu sei é que a gente precisa de facilitador. Quando as ficam rodando no mesmo lugar, a sensibilidade está muito aflorada, é melhor que a gente traga alguém para facilitar a gente nesse período. O facilitador faz um papel bem curioso, né? Porque você está falando do mesmo assunto, que machucou muito o irmão, um machucou o outro, mas quando você tem um facilitador, essa pessoa está comunicando, falando para o facilitador, né? E fazendo a ponte na realidade. Então,
o outro irmão está ouvindo, mas não fica tão ofendido assim, porque ele não está recebendo a espetada, né? Ele então, o intermediário ele faz esse papel, né, que ajuda muito. E se eventualmente a coisa esquenta um pouco, ele sabe ter habilidade para dar uma maneirada, né? Então, o facilitador, quando a gente tem que tratar essas coisas, é muito importante. Em termos de empresa familiar, que quer desenvolver alguma coisa, não vai por intuição, porque tem toda uma teoria, vamos dizer assim. Os assuntos são muito conhecidos hoje de empresas familiares, as dificuldades são conhecidas, né? Então, gastam um dinheirinho, contratam um consultor para poder ajudar um pouquinho, né? Faça o curso da Dom Cabral, né? Essas coisas todas para poder trabalhar esse assunto e quando vai discutir alguma coisa que envolve, vamos dizer, criar um acordo, não? Então, um facilitador vai ajudar bastante, porque ele pode intermediar. Então, o facilitador é muito importante para a gente criar, vamos dizer, essa estruturação, né? E a pessoa que conhece pode nos ajudar muito. Então, para nós, foi muito importante ter alguém que nos ajudasse, tá? Um facilitador. E o facilitador nos ajudou. Hoje a gente conversa coisas duras, sem problema, né? A gente bate forte, não é? Mas porque nós já estamos curados, né? A sensibilidade já foi trabalhada, a gente consegue. Mas mesmo assim, a gente usa muita gente de fora para nos ajudar aqui a crescermos, né? Em relação à cronologia, quando que foi que o sucedido pai saiu? Quando que você comentou numa reunião aqui conosco que você começou a preparar seus filhos e sobrinhos quando eles eram crianças e pré-adolescentes, né? Como é que foi essa preparação? Porque a gente tem aqui vários que têm filhos pequenos, né? E outros que são jovens já, né? Como fazer essa preparação? Como que foi feito nessa cronologia, essa passada de bastão? Sim. Eu acho que uma das coisas que é sobre governança, vou falar um pouco sobre governança, a gente acha que é só botar gente experiente dentro de uma sala, a gente resolve as coisas. As coisas não funcionam assim. A gente tem que construir um grupo que vai pensando, discutindo e vai crescendo e amadurecendo, né? O fato de você ter um cara experiente do mercado e achar que traz ele para dentro vai resolver os problemas da organização, eu acho que a gente tem que saber que vai levar um tempo, né? Então, quando vai montar um conselho, pensa que você vai gastar 2, 3, 4, 5 anos para começar a ter um conselho bom. Um conselho funcional bom, né? Com relação à preparação da próxima geração, depois que eu soube de que existe esse ciclo, né, de que somente 10% das empresas conseguiam chegar até a terceira geração, nós começamos a trabalhar nesse sentido, falar, olha, se nós queremos estar entre os 10% das empresas que conseguem fazer sucessão. Então, nós temos que trabalhar para isso, não é? E ela não acontece por acaso. Você precisa, como eu disse para vocês, intencionalidade, precisa planejar, né? Em 2004, eu fiz uma palestra, né, num evento do Family Business Network, é uma organização internacional, para compartilhar o nosso case, nosso projeto, né? Naquele tempo ainda era um projeto de transição, chamado Bridging the Gap. Como que a gente ia fazer a travessia, criando uma ponte de travessia entre gerações, né? Então, dentro desse processo, e a gente sabia que transição entre geração de segunda para terceira era talvez a mais complicada das transições. Então, nós, sabendo dessa dificuldade, nós criamos um plano. E o plano era baseado em cima de 3 pilares, né? A ponte, a gente está construindo a ponte e criamos 3 pilares. Um pilar era relacionado à governança corporativa, né? Estrutura de governo. Governança é extremamente importante nos momentos de transição, não é? E é muito importante também para a continuidade da empresa. Então, ela traz muita estabilidade. Governança, um pé. Outro pé para nós era o conceito de profissionalização. Nós tínhamos que pensar que a família não ia tocar o negócio a vida inteira, né? E se fosse tocar,
a gente queria que os membros da família fossem pessoas competentes. Então, chegou uma hora que a gente colocou como ponto o seguinte: nós não queremos trazer para dentro da empresa filhos que não tenham competência. Se os filhos não têm competência, é melhor que ele fique fora da empresa, arrume outra coisa, ajude ele a encontrar outra coisa, mas não traga para dentro da empresa, porque trazer filho incompetente para dentro da empresa é bomba de efeito retardado. Um dia vai explodir, e vai explodir feio, não é? Porque se trata de filhos. Imagina se você vai mandar o meu filho embora da empresa. Vai arrumar uma encrenca comigo, não é? Então, tem que saber criar regras, saber, olha, nós temos que trazer gente que agrega valor, que tem competência, não coloca qualquer um, não é? Esse é um ponto importante, né? E o terceiro ponto era a preparação da próxima geração. Nós temos que preparar os nossos filhos, né, para sucessão. E a preparação não necessariamente precisa ser para gestão, né? Pode ser para gestão também, mas nós preparamos os nossos filhos para serem sócios, para serem bons sócios, né? Então, aí nós trabalhamos, preparamos os nossos filhos para que eles fossem bons sócios, né? E essa preparação nós demoramos, até chegar na transição, foram 15 anos. 15 anos que nós levamos, começamos em 2004 e a transição aconteceu em 2019. E nós estamos trabalhando, e os nossos filhos tinha filhos de 9 anos, 10 anos, né? Tinha os outros já mais velhos, 20 anos talvez, uma mistura de idades, né? Mas nós começamos a trabalhar com eles, e quando começamos a trabalhar, de vez em quando eu olhava a turma e falei, rapaz, acho que não vai dar certo esse negócio, né? Mas nós somos persistentes, né? Fomos levando gradativamente, não é um treinamento assim que não assim exaustivo. A gente vai criando reuniões, vai criando, né, palestras, vai criando visitas, vai criando congressos, e essas coisas a gente vai participando de congressos. É uma formação que nos levou a 15 anos, né? Mas se tem uma coisa que eu acho que nós fizemos muito bem, mas muito bem mesmo, foi a transição da geração. A minha transição, né? Eu era o presidente da holding e presidente do conselho de administração, né? E quando eu fiz a transição, nós dividimos essa função, um para ser o presidente do conselho de administração e outro para ser o conselho da holding. E nós fizemos isso numa tranquilidade, numa paz, né? E hoje eu olho os meus sobrinhos trabalhando e dando tudo redondinho, né? Sem arestas. Então, a preparação precisa ser bem feita, não é? E a gente fala, bom, o que é a preparação? Eu acho que existe do lado da competência, as pessoas precisam entender o que é uma empresa familiar, acho que é muito importante, não é? Tudo que está envolvido dentro da empresa familiar, a questão legal, né? A questão de o que é sócio, o que o sócio tem direito, o que o sócio tem obrigação, né? Nós temos que criar uma coisa muito importante nesse processo, é o comprometimento. Os nossos sucessores precisam gostar do negócio, precisam amar aquela coisa. Se você não consegue que eles se comprometam, fica muito ruim, né? Tem competência, o comprometimento, né? E também a formação do caráter deles, né? Temos que trazer e fundamentar muito bem os nossos filhos na questão do caráter. Então, são coisas importantes que nós fizemos durante 15 anos, né? Esse é um assunto que podemos conversar bastante, né? Mas para o tempo que nós temos hoje não dá para falar muito, né? Mas é assim que nós fizemos durante 15 anos. E essas são as perguntas que estão vindo. Peraí, deixa eu ligar o microfone. Só um minutinho. Aqui eu vi uma pergunta aqui no WhatsApp da Suzy, da Ponto Alto, e ela fala essa pergunta, né? Todos os netos, independente da idade, participaram desse processo, tiveram sua oportunidade, e com quantos anos de empresa vocês começaram a investir em terceirização de consultoria, de preparação, né, se a de preparação da sucessor foi 15 anos, com quantos anos vocês começaram a pensar em planejamento estratégico? Bom, planejamento estratégico foi uma necessidade que nós encontramos, foi um momento, né?
Com relação à questão sucessória, uma coisa que é difícil, quando a gente começa um processo sucessório, se você tem vários sobrinhos, no nosso caso, né, é difícil de a gente saber quem que vai ser, né? Então, você tem que formar, e o mais importante na preparação da terceira geração, dos herdeiros, é que eles se realizem na vida, né? Eles podem realizar em qualquer lugar, dentro da empresa, fora da empresa. Então, todo o nosso papel, nosso processo de preparação é que a gente criasse ambientes que cada um pudesse sentir bem, sentir motivado dentro daquilo que escolheu, né? Tem gente que optou para vir para a empresa, mas tem gente que optou de ficar fora da empresa. Então, o objetivo nosso da preparação da próxima geração é para que eles se realizem profissionalmente, que eles cresçam profissionalmente, seja dentro ou fora. Ninguém não pode obrigar as pessoas. E você também não sabe quem que vai ser a pessoa que vai assumir a função no processo de transição. A gente até tem ideias, talvez, de que vai ser, mas tem surpresas que acontecem, sabe? Então, é bom que a gente vá preparando todo mundo, né, dentro desse processo, para que, quando chegar a hora, a gente sabe escolher o cara certo para a hora certa, né? Então, isso é muito, muito importante. Outro fato é que, falando, bom, as pessoas que estão fora da empresa estão totalmente desconectadas, tal, não tem conexão com a organização. Eu queria dizer o seguinte, eu tenho descoberto uma coisa extraordinária. Hoje, quando a gente pensa um pouco com a visão de ecossistema, quando a gente pensa só a empresa em si, às vezes a gente não consegue espaço, mas quando a gente pensa em ecossistema e a organização pode contribuir com o ecossistema onde a gente vive, a sua empresa pode fazer diferença na comunidade onde ele vive, então a empresa pode proporcionar, né, oportunidades. Vamos supor que tem alguém da família que gosta de educação, né? A empresa não tem muito essa parte de educação, gosta de educação. Olha, a cidade tem um monte de projeto de educação, né? E se a empresa puder dar um certo apoio para essa sobrinho, para esse parente, para que ela se dedique dentro do ambiente educacional, em qualquer, seja na escola pública ou na privada, seja onde que for, a gente reconhece a importância do trabalho dela e a gente traz isso como parte do ecossistema, onde nós podemos contribuir. Você insere todo mundo, né? Basicamente, você consegue inserir todo mundo da família, mesmo não estando na empresa. A empresa pode apoiar, às vezes é pouca coisa, às vezes é um suporte, isso, aquilo, né? E a gente dá uma oportunidade maravilhosa para os nossos filhos se realizar em coisas que não está dentro da empresa, né? Mas a empresa, olhando sobre o ponto de vista de hoje, nós não podemos pensar que a empresa é uma ilha, é isolado. Nós temos que pensar que nós fazemos parte de uma comunidade, nós temos que pensar que nós somos parte de um ecossistema amplo, né? E que nós estamos fazendo parte dela e nós podemos inserir, né, os nossos parentes, vamos dizer, dentro desse ecossistema maior, dando oportunidade e apoiando, né? Eu acho que isso fica muito bonito e agrega muito valor para a organização também, né? Essa é uma ideia, tá? Da última vez que a gente teve um bate-papo, acho que foi até o Daniel, né, o esposo da Stephanie, que fez uma pergunta bem interessante. E na época ele perguntou em relação ao papel do pai, do seu pai, né, nesse processo, né, de sucessão, né? E até para entender essa cronologia. Aí na época o senhor respondeu que o teu pai tinha uma visão de que parar para reunir, para planejar, era perda de tempo, porque o foco dele era mais de execução, né? E aí vocês já tiveram um olhar um pouco mais focado nessa parte de desenvolver, né? Como você falou, a governança, tudo internamente a empresa. Aí depois dessa governança aí veio a situação de preparação dos sucessores bem forte, não só os sucessores de linha direta, mas os outros. E agora vocês estão impactando até fora da família, quer dizer, todo o processo aí da Universidade da Família diz respeito à capacitação dos funcionários, quer dizer, extrapolou a família, né, empresária. Foi mais ou menos assim. A pergunta da Suzy, ali, da Ponto Alto, ela falou,
Quando que entrou? Quando que virou essa chave? Quer dizer, quando é que vocês saíram daquela empresa de que vamos trabalhar, que parar para reunir perda de tempo, para ir realmente com uma empresa com a profissionalização e que aí, ao longo do tempo, gerou esse impacto social que vocês geram? Essa pergunta é muito boa, né? Sabe que todo fundador, eu costumo dizer, numa organização, fundador só tem um, né? Aquele que começou, depois não tem mais segundo fundador dentro da empresa, né? Só tem um. Né? E o fundador carrega essa característica, né, de empreendedor, desbravador, né, e tudo mais. Né? Então, meu pai, quando começou a empresa, né, ele foi a pessoa e ele carregava alguns papéis, alguns chapéus, né, chapéus que era comum para ele. Né? Ele era o nosso pai, né? Sendo pai, não é? Então, como pai e acionista, único acionista da empresa, e o homem que entendia dos negócios, ele tinha isso, ele era o cara técnico, ele era o dono da empresa e ele era o nosso pai, né? Então, nesse ambiente, você encontra a seguinte situação. Quando o pai chega para a gente, chamava os filhos, filhos, vamos fazer isso, né? E a gente dizia, sim, senhor papai, vamos lá. E a gente saía para fazer as coisas, né? Acontece que quando meu pai deixou a função, o meu irmão que assumiu, ele por um momento, ele quis basicamente adotar mesmo o raciocínio do meu pai. Então a ideia falou, irmãos, vamos fazer isso, né? Aí acontece a seguinte resposta, os irmãos olharam para a cara dele e falaram, vem cá, primeiro você não é o nosso pai. Segundo, você não manda em nós. Né? Então, aí nós deparamos com um problema. Né? Então, o que eu entendi, né, ao longo desse curso é que tem uma mudança de sistema, regime de governo. O regime do meu pai era um regime mais, assim, ele era um rei, né? Ele era o rei, ele mandava, desmandava, conhecia, ele fazia tudo, né? Criava as regras, criava as leis, ele fazia tudo. Acontece que quando vai para a segunda geração, aí a gente esse modelo já não serve mais, porque os irmãos não obedecem outro irmão. Né? Aí nós fizemos, e eu fui descobrir isso depois, né? Mas nós tivemos que mudar o regime de governo para um regime mais democrático, mais parlamentarista, vamos dizer, onde que todo mundo conversa, né, cria lei, né, nós tivemos que sentar, por isso que criamos o acordo, né, criamos a Constituição, a questão de autoridade, né, já não funciona igual funcionava, o pai mandava e todo mundo corria atrás, agora a gente tinha que compartilhar, dividir, não é? Então, essa mudança é uma mudança muito complicada, né, porque se a gente não atentar para isso, a gente rebenta as coisas, né? Então, tem que saber que nós estamos mudando de regime, não é? Então, e o meu pai era desse tipo de gente que na visão dele, falou, gente, ele odiava reuniões, né? Toda vez que ele via a gente em reunião, ele falou, vocês não trabalham, não? A gente estava discutindo, né? Vocês não trabalham, não? Falei, olhando sobre a ótica dele, eu fui o maior vagabundo do mundo, né? Porque só fazia reunião. Então, uma vez, quando começamos a tentar montar o conselho, a gente reunia, meu pai sempre aparecia lá, e ele aparecia, e aí ele começava a ver as nossas conversas, e as nossas conversas realmente era muito básico, era coisas ridículas até que a gente discutia, mas a gente tinha que discutir, né, porque a gente tinha que resolver aqueles problemas. E o meu pai vira e mexe, via numa reunião dessa, e aí ele acabava com a reunião, falou, vamos parar de falar besteira, vamos trabalhar? Ele acabava com as nossas reuniões, né? Então, aí um dia, muito carinhosamente, eu fui falar com meu pai, falou, pai, vamos fazer o seguinte, eu quero pedir para o senhor não ir mais nas reuniões, o senhor não ir mais nas nossas reuniões, eu vou fazer uma coisa, né? Tudo que a gente decidir lá, eu vou trazer, vou explicar direitinho o que nós estamos pensando, o que nós estamos decidindo. Se o senhor não gostar de alguma coisa, eu trago de volta, a gente discute outra vez. Mas, por favor, não vai mais na reunião. E o meu pai foi humilde nesse ponto e realmente ele acatou de não ir à reunião, né? Porque a gente tinha que construir a nossa relação. A gente, começo, realmente, as discussões que a gente fazia no começo era tão ridículo, né?
A gente discutia, né, um dos fatos lá que eu sempre lembro, né, que lá no nosso acordo a gente escreveu assim, olha, as mulheres dos acionistas estão proibidos de lavar o carro lá na empresa, né? Lavar o carro na empresa. Por quê? O que acontecia? Não é? Nós tínhamos um lavador de carro, tinha que lavar os caminhões e o carro da empresa, né? Aí chegava a mulher do acionista, chegava lá e falou, preciso lavar o carro. Aí o lavador deixava de lavar o caminhão, né? Que tinha que sair para entregar as mercadorias e ia lavar o carro da mulher. Né? E isso trazia um desconforto muito grande, né? Então, nós escrevemos, olha, as mulheres estão proibidas de levar o carro na empresa para lavar o carro. Né? Nós escrevemos isso no acordo, gente. Né? Hoje, quando a gente olha isso, fala, puxa, que ridículo foi isso. Né? Mas era importante a gente regrar isso, porque essas coisinhas pequenas é que enche a gente, né? Que atrapalha a vida da gente. Né? Então, é muito importante isso aí, né? Bom, e aí? Da microfonia. A gente tem... Ah, tá, tem uma pergunta aqui, mas antes eu queria só colocar em relação ao livro. Peraí, deixa eu só ver a pergunta, que eu queria fechar a nossa reunião falando do livro. Ó, quais as principais competências ou experiências ou formação, eu acredito que seja o Ângelo da Comercial Mariano colocou essa pergunta, provavelmente deve ser dos sucessores, né? Quais são essas principais competências, experiências ou formação? Você quer falar um minutinho sobre isso? E aí nós vamos encerrando, já falando do livro. A Stephanie e a Maria Alice gostariam de compartilhar. E a Cláudia me fez uma pergunta sobre livro também, que eu já vou responder todas logo após essa resposta. Eu acho que sucesso, não dá para a gente pensar em sucesso de uma empresa sem competência, não é? Naturalmente, a competência tem que estar na empresa, às vezes não está no membro da família, não é? O membro da família tem outras competências, então, não achar que o membro da família tem que ter todas as competências, né? Mas vai ter que ter a competência de tomar a decisão certa, não é? Experiência é bom, né? Sempre é bom as pessoas terem experiências em áreas distintas, em empresas diferentes, é muito salutar. Eu tive uma experiência muito boa na minha vida, que logo que eu formei, fui morar na Alemanha, né? Fiquei 2 anos e meio na Alemanha, como estagiário lá e tal, e para mim foi uma formação muito boa, né? De amadurecer e tudo mais, foi muito importante, né? Formação, hoje... a gente olha muito a academia, né? Tem que fazer engenharia disso, aquilo. Rapaz, hoje as coisas estão numa velocidade tão grande, né? Que o aprendizado é contínuo. Hoje o pessoal diz o seguinte, os ignorantes, ou assim, as pessoas analfabetas de hoje, né? Não são aquelas que não sabem ler nem escrever, os analfabetos de hoje são aquelas que pararam de aprender. Então, o mundo de hoje exige que a gente esteja continuamente aprendendo, não é? E hoje há muita disponibilidade, há muitos recursos, né? Seja virtuais ou seja presenciais. Então, gente, não para de aprender. A vida da gente, se o dia que a gente parar de aprender, aí nós já passamos, né? Então, precisa aprender, né? Pessoa velha pode aprender, pode, nova precisa. Então, pense que nós estamos vivendo no mundo do conhecimento. Hoje, nós estamos vivendo na era do conhecimento, né? E o conhecimento anda numa velocidade muito grande, né? Então, gente, pensa assim, né? Nós temos que continuar aprendendo o tempo todo. Não necessariamente a gente tem que estar numa carteira de escola, né? Mas nós temos que aprender. E o mundo de hoje permite a gente aprender muita coisa, mesmo não estando no banco da escola, né? Mas é importante que a gente continue aprendendo o tempo todo. Mesmo. E aí, para fechar, eu gostaria aqui de colocar essa questão que a Maria Alice colocou aqui, que primeiramente ela gostaria de dizer que depois que visitaram a Jacto e fomos tão bem recebidos, pude ver e sentir a solidez que a empresa é. Com a leitura do livro, ficou mais claro como vocês chegaram onde estão.
O livro me trouxe muitos ensinamentos, me emocionei em vários momentos e obrigada por colocarem a história de vocês à nossa disposição. E eu tenho uma pergunta. O que o senhor teria para dizer para os produtores rurais que estão se profissionalizando, já inseridos nesse ambiente de sucessão e com o desafio de construir um legado para as futuras gerações? Acho que a conversa nossa foi toda nessa direção, né? Primeiro, pense que precisa trabalhar a família, tem que ter esse desejo de trabalhar a família, de construir essa relação, né? Construir os planos juntos, né? Isso é muito importante. Eu acho que e a questão de estar na agricultura, né? Os negócios podem às vezes mudar de um lado para outro, mas é muito importante que a gente entenda qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito e a gente ser realmente firme e pensar, né? Não se acomodar porque está dando tudo certo hoje de que vai dar certo no futuro. Sempre tem que pensar como nós vamos se preparar para, eventualmente, em mudanças do cenário futuro, né? Novas tecnologias, novos desafios, né? Essas coisas todas eu acho que não pode perder de vista. Não fique acomodado, né? O comodismo é a maior ameaça para todos nós, né? Não fique acomodado, pensem, né, que existe um futuro, que existe uma dinâmica e que nós vamos ter que encarar isso e saber tomar as decisões certas, né? De não quis falar, mas eu quero puxar a Stephanie, que a Stephanie também tem esse depoimento, né, Stephanie? Vou fazer meu microfone aqui, desculpa. O seu depoimento, pode abrir o seu mic. Olá, boa noite. Pois é, eu também li este livro aqui, ó, que é o livro que o seu Jorge falou. Foi muito bom, foi impactante na minha vida, porque a gente lê o livro, tudo que o senhor Jorge comentou aqui, a gente sente, é algo diferente da teoria. A gente sente as emoções, a gente sente o amor, a gente sente o perdão pelas palavras do livro. E a gente entende um pouco mais, eu entendi um pouco mais sobre sucessão, vários detalhes clarearam na minha mente através da leitura, e foi uma experiência muito boa para mim, no momento que eu passei também, me clareou, me ajudou, e é uma leitura gostosa, um livro excelente, que eu indico, releio, e sou muito feliz de participar também deste encontro aqui com o seu Jorge, e tudo que ele falou é realmente o caminho, né? O caminho não é fácil. A gente vê no livro que realmente a gente já caso de sucesso, tranquilo, é fácil, mas é dia a dia, enfrentando a labuta, pedindo sabedoria para o Senhor. E ler o livro é emocionante. Ler o livro eu indico, eu recomendo, é gratificante e esclarece, ensina, acalma o coração da gente também. Eu acho que é válido, muito válido. Parabéns pelo livro e pela palestra. Obrigada. Stephanie. Em relação ao livro, Para vocês que estão aqui participando presencialmente e os que estão online, a Cláudia, do Sindicato Rural de Maracaju, perguntou: o pessoal está perguntando como faz para adquirir o livro. Para adquirir o livro, a gente vai colocar depois no WhatsApp de vocês o link para adquirir pelo site. E eu quero aqui agradecer, aproveitar esse momento para agradecer a Fazenda Rio Branco, a Nelson Williams, Escritório de Advocacia, a Agro Barcelos e a Sâmbia Gestão de Negócios, que foram as empresas patrocinadoras. Elas compraram, adquiriram livros para ajudar a Universidade da Família. A gente fez essa ação. Seu Jorge não está cobrando nenhum como palestrante para estar aqui conosco. E esse livro eles fizeram para ajudar a Universidade da Família nesse momento agora de pandemia, não tem curso, não tem impressão de livro, então eles colocaram esse livro como um objetivo para ajudar a Universidade da Família. Então eu gostaria de dar o convite para vocês também adquirirem e vai ser um riquíssimo aprendizado, não tenho dúvida. E eu gostaria agora, para encerrar, seu Jorge, o Gustavo ele queria só apresentar, a pesquisa ela é longa, mas eu quero só apresentar um slide, que ele é determinante para vocês entenderem em gráficos
de estatística, tudo que o seu Jorge falou e que vocês possam sair daqui refletindo sobre isso, sobre começar a pensar agora, porque às vezes a gente acha, a gente é imediatista, né? Nós somos uma geração imediatista, mas se a gente não sair daqui pensando no que nós vamos construir para os nossos herdeiros e como que a gente vai fazer com que a nossa empresa perpetue, a gente vai cair naquela estatística contrária dos 90% que não vai conseguir passar para a terceira geração. Então, eu vou silenciar e vou pedir, seu Jorge, para você dar suas últimas palavras, e o Marcelo aqui também, eu achei tão rica a sua contribuição no final, o Marcelo também, da Universidade da Família, né, se quiser também tomar a palavra depois. E aí, se vocês puderem ficar, a gente vai estender só mais 10 minutos, que acabei atrasando para a gente começar. Perdão, se vocês puderem ficar conosco, então, eu vou colocar a palavra para o seu Jorge agora. Tá bom, gente. Prazer, viu? Eu acho que eu preferia conversar mais com vocês do que ficar falando demais, né? Desculpe, tive que ficar falando, né? Porque a tecnologia não permitiu a gente ficar interagindo. Eu sou apaixonado pela empresa familiar. Isso passa a ser uma causa, né? Que a gente defende. A gente faz isso, dá palestras em vários lugares, né? E com relação ao livro, eu envolvo com empresa familiar já há mais de 20 anos, desde 93 que eu estou envolvido nessas temáticas de empresa familiar, né? E esse livro, de certa forma, de tudo que a gente tem na teoria de empresa familiar, nós temos quase que uma aplicação prática de tudo que se ensina na teoria através dos exemplos da família Nishimura. Parece que a família Nishimura foi criada para poder exercitar basicamente todas as teorias. Então, como missão, não mais do que, não estou aqui querendo vender livro nem nada, mas eu queria pensar assim como missão, vocês são empresários e tudo mais, vocês estariam trazendo uma tremenda contribuição, né? Se vocês pudessem disseminar isso significa, se você, obrigado por aqueles que compraram, mas aqueles que podem ainda comprar os livros, comprar uma quantidade de livros e levar isso para as outras pessoas, porque eu acho que isso é muito rico na mão das empresas familiares. Toda empresa familiar vai passar pelos processos de sucessão, preparação e tudo mais, né? Então, se vocês tiverem condição de distribuir, fazer chegar esse conteúdo para a mão de mais pessoas, eu acho que a gente está cumprindo a nossa missão, né? É uma missão de levar conhecimento para a vida das pessoas, experiência para a vida das pessoas, né? Mas é basicamente isso, né? Esse é um livro muito bom, viu? Apesar de ser da minha família, eu não conheço nenhum livro para a área prática de empresa familiar igual a essa aqui. Eu acho que não existe. E se vocês realmente puderem ler e serem abençoados, a gente vai ficar muito contente, né? Mas muito obrigado, né, pelo tempo que nós tivemos juntos. Eu acho que 2 horas e pouco, né? Deve ter cansado vocês, né? Mas, bom, o papo foi rolando, né? O papo foi rolando. Um abração para todos vocês, Deus abençoe, né? Tenha sucesso, né? Em tudo que vocês estão fazendo aí, viu? Só para ligar o microfone aqui. E só para poder fechar, eu gostaria que vocês ficassem conosco aqui, mais 5 minutinhos, para a gente mostrar essa questão da pesquisa que vocês preencheram, o resultado dela. Nós vamos passar apenas um slide, nós temos vários, mas a gente vai colocar esse slide para ter o comparativo do Brasil com o nosso estado. E agora eu vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Pode falar. Bom, pessoal, essa pesquisa, ela foi exatamente a que foi mandada para vocês, né? A gente teve aí mais de 40 respostas de empresários e não foi muito diferente do que acontece no Brasil, né? A gente percebeu que a gente está um pouco atrás em alguns detalhes, mas a diferença não é muito grande, não. Isso mostra que o Sr. Jorge e a relevância do assunto, né? Essa questão de sucessão familiar
ela é extremamente complexa. O senhor Jorge tem razão de falar que o que quebra a empresa não é, né, o dólar, não é pandemia, não é nada, é esse problema familiar. E a falta desses instrumentos, né, que a gente fala de governança, eu concordo plenamente com ele, vem justamente às vezes da falta de alinhamento, a falta de perdão, a falta de capacidade da família sentar, porque isso aqui são resoluções e elas só acontecem se a família, né, se predispor e ter essa intencionalidade. Acho que a palavra que ele colocou realmente é muito forte. Se você não tiver a intenção, né, de suportar, né, tem hora que dá vontade de fazer o que o irmão dele fez. Você entra na sala, eu não sou moleque, tchau. Quantas vezes a gente, às vezes, não acaba fazendo isso? Aliás, eu vou falar para você que é mais fácil a gente fazer isso do que sentar ali, ter umas discussões duras, mas estar comprometido. Eu falo assim, as empresas de alta performance, como também as famílias de alta performance, elas aprendem a base, a confiança é poder falar o que está sentindo. Se você começa a esconder, você não chega em lugar nenhum, né? Então, assim, dentro desses instrumentos de governança que a gente pesquisou, a gente percebe, olha lá, o conselho de sócios, só 15,4%, né, das empresas pesquisadas tem um conselho de sócios. Acordo de sócios chega a 20%, foi o que mais chegou. Quer dizer, de cada 5 empresas, uma só tem. E é o item que mais apareceu. Comitê executivo em 12%, conselho administrativo está aí na casa dos 15%, plano de sucessão formal foi o único item que o nosso estado está acima da média nacional. Por incrível que pareça, a gente tem um plano, né, com 17,9%, a média nacional deu 15%. Né? Inclusive, acho que a média não está aparecendo aí, nacional, é o próximo slide, né? A parte do conselho consultivo, a gente não tem nenhum. Então, essa parte, o que a gente percebeu também, o que está mais crescendo hoje em dia de busca de executivos é trabalhar nessa parte do PDC, que a gente fala, que é o Programa de Desenvolvimento de Conselheiros, né? Conselho de Família em 12%, Comitê de Pessoas 7,7%, Comitê de Inovação. Esse comitê de inovação também me assustou um pouco, né? Realmente muito baixo, a gente percebe que isso é baixo no Brasil, mas eu achei que a gente fosse aqui no estado um pouco mais inovador, né? Então apareceu baixo. Conselho Fiscal, que é a parte financeira e fiscal, está aí na parte de 10%, Family Office 5,1%, e nós não temos nada de compliance, quer dizer, ninguém ainda estabeleceu compliance dentro das empresas, que já é também um item que já é praticamente obrigatório dentro das empresas e que geram multas enormes, né, que a gente não está nem sabendo do que se trata. Mas, basicamente, 41,2% das empresas pesquisadas não tem nenhum desses instrumentos de governança. Nós estamos falando aí de um número bem grande, né? Então, é comparativo com relação a Brasil. Conselho de Sócios, Brasil é 36, a gente tem 15. Então, a gente percebe que essa parte societária realmente não tem muita tradição. Acordo de sócios, 35%, aqui só 20%. A gente precisa entender também, pode ser que as empresas aqui no Mato Grosso do Sul não tenham tantos sócios, né? Talvez é mais o dono e não tem sociedade, mas é uma diferença, quer dizer, quase pela metade caindo, né? Comitê executivo, 33 também, para 12, estamos bem longe. Conselho administrativo, já estamos um pouco mais perto. E o único item que a gente passou, o Brasil, foi realmente um plano de sucessão formal. Quer dizer, existe um plano de sucessão formal, já se sabe mais ou menos quem vai assumir o quê, mas os outros instrumentos eles são muito pouco desenvolvidos aqui no nosso estado, né? Conselho de família está mais ou menos... A gente percebe que a família tem mais desenvoltura do que naquelas outras partes de cima ali, que são sócios, executivos, conselho administrativo. A gente percebe que ainda no nosso estado tem muito pouco. Comitê de pessoas, a gente está aí por volta da metade, né?
essa parte de pessoas é um gargalo no nosso estado. Nosso estado aí está em 17º em capital humano. Somos o 6º em competitividade, mas o 17º nessa parte de capital humano. Então, é um gargalo nosso. E o Comitê de Inovação, que é 8% no Brasil, nós estamos aí com 2,6%, né? A questão do Conselho Fiscal, olha que engraçado também, foi um item que bem maior do que o normal. A gente também está bem, né? Family Office na média. Então, o que mostrou de características aqui, que mostra assim, boa parte dos conselhos nós estamos abaixo, né? Só na parte de plano de sucessão e na parte fiscal que nós estamos aí tendo um olhar até maior do que o normal do Brasil, tá? Depois a gente vai encaminhar essa pesquisa para vocês em detalhes, a gente só fez um resumão, mas já dá ali para a gente ter uma noção, e a ideia é que a gente aprofunde nesses instrumentos, porque assim, o que levou a Jato a conseguir implementar esse modelo de não só a trabalhar dentro da empresa, mas conseguir influenciar as famílias dos funcionários, né, as famílias de toda uma região ali de Pompeia, e agora se preparando, né, junto com o governo federal para começar a levar isso para prefeituras do Brasil inteiro. Se não tivesse toda essa preparação dentro da empresa, dificilmente ele ia conseguir se preparar para deixar esse legado. Então, acho isso um ponto extremamente relevante. Para a gente conseguir deixar um legado, os sonhos que a gente tem de impactar a sociedade, a gente vai ter que primeiro fazer dentro de casa, para depois a gente levar isso, né? Então, por isso que a parte familiar é extremamente importante, a gente arrumar dentro de casa, para depois querer fazer as coisas lá fora, né? Então, pessoal que está online, os presentes, eu quero agradecer vocês estarem aqui conosco e vocês todos que estão online. E agora, os nossos comitês de presidentes serão quinzenalmente. Então, a cada 15 dias, nós vamos estar falando sobre aqueles 6 pilares, sobre estratégia, sobre sustentabilidade, sobre finanças, sobre gestão de pessoas, sobre liderança. Então, a cada encontro, a gente vai estar trazendo, ora, um case de sucesso, como o seu Jorge, ou a questão de vocês estarem aqui com um professor da fundação, que seja pesquisador ou especialista naquele assunto inerente que a gente está trazendo. Então, quero agradecer mais uma vez a todos, seu Jorge, Maurício, Marcelo e todos que estão aqui presentes e online. Obrigada. Boa noite, obrigado. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Tchau.